E quando abriu a segunda turma do concurso agro, eu resolvi entrar. Daí mudou totalmente a minha forma de estudo, né? Então eu acho que isso é muito importante desde o início, ele ter um foco, ter um planejamento, ter bons conteúdos. E é bem esse sentimento que eu sinto hoje, que valeu a pena cada minuto que eu fiquei ali estudando. Mas curso assim aprovado mesmo, em primeiro lugar foi o da Emater, aqui do Rio Grande do Sul. Tudo bem? Como que você está? Tudo Já se acostumou ótimo. com a ideia? Mais ou menos, né? Às vezes fica difícil de acreditar, né? Que realmente deu certo. É uma felicidade muito grande, né? Ter conseguido atingir esse objetivo. Certo. Michele, para começar, eu queria que você fizesse aquela apresentação Globo Repórter para a gente. Quem é Michele? De onde vem? O que come? Fala para a gente um pouco sobre sua trajetória. Quem é Michele? Onde você se formou? Essas coisas. Em qual concurso você passou? Em que posição, Michele? Bem, pode deixar. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Meu nome é Michele Pereira Malcorra. Eu sou natural da cidade de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. Sou engenheira agrônoma, formada pelo Centro Universitário da região da Campanha, em Bagé, onde eu tive a minha bolsa 100% pelo ProUni. Após, né, concluir a graduação, eu fui fazer o mestrado. Atualmente, eu sou estudante de doutorado na Universidade Federal de Pelotas, resido aqui no município de Pelotas e faço doutorado na área de agrometeorologia de cultivos anuais e frutíferas. Então, meu interesse por concurso começou lá na graduação, que eu tive a oportunidade de fazer o estágio na Embrapa Pecuária Sul, que foi onde eu tive o meu primeiro contato com a iniciação científica, a pesquisa, a docência. Eu me interessei muito por essa área. Então, quando eu concluí a minha graduação, eu resolvi que eu ia iniciar o mestrado. Daí eu vim morar aqui em Pelotas, onde eu fiz o meu mestrado e atualmente eu faço o meu doutorado. E foi tudo uma construção assim de etapas, né? Quando eu estava lá na graduação, eu almejava muito conseguir o mestrado. Quando eu estava no mestrado, eu queria entrar no doutorado. Daí, quando eu cheguei no doutorado, eu vi que realmente estava no momento de eu começar a estudar. Participação especial do meu gato. De eu começar a estudar e me preparar para o concurso público. Então, no meu primeiro ano de doutorado, eu comecei a estudar as disciplinas básicas, comecei a fazer concursos em outras áreas também, porque eu nunca tinha feito concurso. Eu queria saber como era, como ia ser o meu desempenho. E aí que começou, há uns 2 anos e pouco atrás, eu comecei essa jornada de estudo para concurso. E daí eu fiz 5 concursos ao total. E lá no início, quando eu comecei essa preparação, começou a surgir aquele comentário, né, que tinha previsão de mais ou menos 1 ano para sair o edital do concurso do MAPA. E daí eu pensei, não, esse concurso é o que eu quero, eu vou começar a me dedicar agora para quando sair o edital eu já estar preparada, vim algum tempo estudando para aproveitar uma oportunidade que a gente sabe que às vezes demora muito tempo, né, para abrir concursos na área que a gente realmente quer. E daí eu lembro que as disciplinas básicas eu estudava por um cursinho, e eu comecei, então, a tentar me preparar, né, para o concurso do MAPA. Daí eu comecei a estudar por um material que eu tinha da universidade, da minha época da graduação. Não foi uma forma eficiente de estudar. Então, foi quando eu comecei a pesquisar cursinhos, né, na área do conhecimento específico. Então, eu cuidava muito essa questão de comentário das pessoas que já tinham assinado esses cursos. E eu via que o comentário das pessoas não era muito bom, eles falavam mal, às vezes, dos materiais, eram cursos bastante caros. E até isso eu lembro que na época me deu uma desanimada, porque eu não conseguia estudar e me preparar realmente como eu queria. Daí eu lembro que eu fui para o YouTube, fiquei pesquisando umas aulas, até que um dia eu caí numa aula do concurso Agro. Era a quinta aula, eu acho a quinta semana, né, consecutiva, que tinha as aulas de segunda-feira. E me interessou muito a forma que tu fazia a abordagem dos assuntos, trazia exemplos de questões, como realmente caía aquele conteúdo, a tua experiência, que tu já tinha, né, uma longa jornada também em concurso. Então, foi assim o meu estudo. Eu estudava as disciplinas básicas e as específicas eu segui assistindo essas aulas da segunda-feira, então era meu compromisso, né, assistir a aula da segunda-feira, fazer resumo, estudar as básicas e conciliar tudo isso também com o meu doutorado. Então, eu fiz um concurso na área da agronomia lá no início, eu não tive tanto tempo de me preparar. Essa época eu não tinha ainda assistido às aulas do concurso agro. E foi um concurso que eu vi, assim, que se eu tivesse me dedicado mais, talvez eu tivesse conseguido. Então eu continuei essa minha jornada de estudos, conciliando com o doutorado.
E quando abriu a segunda turma do concurso agro, eu resolvi entrar. Daí mudou totalmente a minha forma de estudo, né? Porque ali tinha todas as aulas direcionadas, tinha os PDFs, tinha muita forma de como estudar. Eu podia assistir as aulas quantas vezes eu queria. Lia também os PDFs como forma de revisão, porque antes, quando eu assistia as aulas, na segunda-feira, eu fazia o meu resumo à mão. E como eu podia ver aquela aula durante 48 horas, então eu queria render o máximo possível. Então, às vezes, eu fazia resumos muito extensos, cansativos, que às vezes eu nem conseguia estar assimilando tudo que eu estava anotando ali. Então, depois que eu entrei na comunidade, isso me ajudou muito, porque eu parei de fazer esses resumos que eu fazia à mão e eu perdia muito tempo. Então, eu assistia as aulas e depois ia lá e revisava com o conteúdo do PDF. Então, durante o período do doutorado, meu objetivo era ser aprovada num concurso público antes de eu conseguir terminar o meu doutorado. Até em outras áreas eu fiz concurso por causa que eu queria ter aquela estabilidade financeira que me permitisse, né, seguir estudando e realmente passar num concurso na minha área que eu realmente quisesse. Então, eu vim essa jornada de estudo, né, durante esses 2 anos, e daí eu lembro que um dia eu estava lá no laboratório da UFPEL, e uma amiga minha me mandou o edital da Emater, que era um edital que eu nem sabia que tinha previsão de sair por agora. Daí eu lembro que eu olhei e falei assim, nossa, é uma oportunidade excelente, eu vou fazer esse concurso. Daí eu lembro que eu cheguei em casa, vi realmente o edital, as disciplinas que caíam, e eu me organizei de uma forma diferente para conseguir terminar, conseguir fechar aquele edital da Emater. Então, eu entrei na comunidade ali do concurso agro, eu vi todas os assuntos que caíam nas disciplinas específicas, e eu usei muito a planilha Suprema, né? Ali eu coloquei todo o conteúdo que eu queria estudar, todas as aulas que eu já tinha assistido e eu teria que revisar, e as aulas que ainda faltava eu estudar e também revisar. Então, durante esse período, assim, pós-edital da Emater, eu foquei 100% no concurso. Eu fazia o que era necessário no doutorado e todo o restante do meu tempo eu dediquei para o concurso. Então, eu estudava de manhã, de tarde, de noite. Às vezes a minha cabeça não parava muito de noite quando eu deitava, eu seguia estudando pelo celular, fazendo questões, lendo material. Porque quando eu fiz aquele concurso, o meu primeiro na área da agronomia, e eu sentia assim que faltou pouco para mim conseguir, eu fiz um acordo comigo mesma, né? Que nesse da Emater eu ia fazer o máximo que eu pudesse, que talvez não fosse o suficiente, mas pelo menos eu ia ficar tranquila que eu tinha dado o meu máximo durante esse período. E daí foi o que deu certo, né? Foi muito estudo, a planilha Suprema ela me ajudou muito. Eu já vim ao longo do tempo estudando as disciplinas básicas e aqueles links que tem na planilha Suprema eu utilizei para revisar conteúdo. E eu acho que isso foi muito bom, por causa que eu via outros professores falando daquele mesmo assunto, então isso me ajudava a revisar e fixar esse conteúdo. Então, essa foi a minha forma de preparação no pós-edital da Emater. Ao longo desses 2 anos, eu nunca parei de estudar. Sempre estudava, mas nesse finalzinho, eu dei uma intensificada, assim, 100%, por causa que era uma vaga só, e eu sentia que eu tinha que me dedicar muito se eu quisesse estar à altura, né, de chegar nessa vaga. Nossa, muito bacana. E você falou que você me conheceu, então, ali, estava na quinta aula ao vivo, né? Como que foi que você conheceu? Apareceu de supetão no YouTube ou alguém comentou com você? Apareceu no YouTube, de tanto eu pesquisar e assistindo a aula. Daí um dia apareceu lá a comunidade do concurso agro, tinha uma aula das segundas-feiras que ainda estava disponível. Daí eu lembro que eu assisti essa aula, entrei lá no Instagram, tinha muito poucas pessoas ainda, publicação aqui tinha muito poucas também. Daí eu comecei a seguir também a comunidade e a partir daí que eu comecei a acompanhar as aulas e quando abriu a segunda turma que eu realmente, né, entrei para a comunidade. Ah, legal. E na época eu lembro que a gente, quando começou, era 48 horas só que ficava, né, as aulas disponíveis. Não é igual hoje que fica dias, né? Sim. E daí eu tinha sempre esse compromisso, né, de toda semana tirar o tempo ali para assistir a aula e fazer o resumo, que isso também me levava bastante tempo. E várias aulas eu fiz resumo, assim. Muito legal. E você mora em Pelotas. Pelotas, a sede da Emater fica em Pelotas, né? Eu não tenho certeza, até numa aula eu vi tu comentar. Uhum. Eu não sei, até se tem alguém que tenha certeza em me dizer, porque eu moro aqui faz 4 anos, né? Então, ainda não conheço muito bem. Pois é. Conheço Pelotas, já fui aí. Foi uma época, tinha uns conhecidos que moravam aí em Capão do Leão, aí, grudado em Pelotas, né? Bem legal aí a cidade. Sim, a faculdade
agronomia mesmo, ela fica ali no Capão do Leão, né? Ah, fica ali. Legal. Não sei se tu chegou a conhecer a faculdade da agronomia. Cara, eu acho que eu passei em frente, assim, não cheguei a entrar, porque a gente não estava com muito tempo. Eu lembro que eu acho que eu passei em frente. Não tive muito tempo de conhecer muita coisa. Sim. É muito famoso. Esse ano teve até o Congresso Brasileiro de Agronomia, foi em Pelotas também, né? É muito bem importante aí a cidade. Com relação às dificuldades que você tinha, a vida não foi sempre fácil, né? Você falou que tinha feito 5 concursos antes. O primeiro que você passou foi o da Emater. Eu passei no concurso, o meu primeiro concurso que eu fiz mesmo foi da Brigada Militar, que eu fiz teste, eu ainda tinha idade e acabei sendo aprovada na prova, lembro que eu fiquei muito feliz, só que eu rodei no TAF, né, na parte física. E daí depois eu fiz Sim. Daí depois eu fiz outros concursos na área da bancária. Teve um concurso que eu fui aprovada, mas eu não fiquei no número de vagas. Curso assim, aprovada mesmo, em primeiro lugar, foi o da Emater, aqui do Rio Grande do Sul. Nossa. Isso significa, então, que a vida não foi sempre fácil, né? Qual que era a sua maior dificuldade? Assim, era alguma coisa de rotina ou era mais questão de material? O que você considera assim, que foi o maior gigante que você teve que superar? Ou é a questão de acreditar, de confiar? Você falou que até que teve alguns resultados bons nisso. Acredito que isso favoreceu que você tivesse uma confiança um pouco maior, né? Qual que você acredita que foi o maior gigante aí que você teve que derrubar, o leão que você teve para conseguir chegar nesse momento aí de ficar em primeiro lugar? Eu acredito que algo que é muito difícil para todos, né, é conciliar os estudos com a rotina. Então, eu tive que conciliar essa parte de estudos para concurso com o meu doutorado, que era uma fase muito desafiadora também, porque eu tinha várias disciplinas para cumprir os créditos. Na época, eu tinha começado a fazer um experimento a campo, então era muitas análises, era bastante dedicação, e tu conseguir conciliar e tu ter uma constância, né, nos estudos, eu acho que é algo muito difícil, desafiador, porque às vezes a gente começa muito animado a estudar, só que com o tempo a gente vai se desestimulando, aparecem as dificuldades, a gente fica realmente pensando, né, será que vale a pena eu dedicar todo esse meu tempo para estudo? Podia estar fazendo qualquer outra coisa. Então eu acho que uma coisa muito importante é tu ter foco e saber o motivo pelo qual tu começou a estudar pelo concurso, né? Para a realização de um sonho, mudar a questão de vida financeira, enfim, quais os objetivos de cada um. E eu acho que está sempre ali reforçando, né, o porquê que começou, para dar aquele estímulo de continuar. E uma dificuldade que eu tenho também é a questão de materiais, né? Então, na parte dos específicos mesmo, eu não sabia como estudar, então eu sentava. Eu perdia muitas vezes mais tempo tentando estudar, procurando material, ou às vezes estudando lá pelos meus materiais da época da graduação. Então, eu via que não era algo eficiente, não estava me rendendo. Então, a partir da comunidade água, eu consegui fazer um planejamento. Eu sabia que eu sentava, eu ia ligar meu note e ia assistir tal aula, ia revisar tal aula. Então, isso para mim foi muito mais fácil. Que eu sou uma pessoa que eu gosto de bastante organização e planejamento para mim conseguir acompanhar, né? E realmente conseguir concluir os ciclos que a gente se propõe a fazer. E muitas vezes a gente não tem muito tempo, né? Às vezes é 1 hora, 2 durante o dia, então quando tu senta para estudar, tu realmente tem que aproveitar aquele tempo para realmente aquele estudo fixar, né? Tu conseguir assimilar aquele conteúdo. Porque é muita coisa, né? Concurso a gente sabe que são muitas matérias e a gente nunca consegue terminar tudo. Então sempre tem coisa para estudar. É verdade. Com relação à comunidade, quais ferramentas ou quais as coisas lá dentro que você considera que foram mais importantes para você ser aprovado? Carlos, eu acredito que a qualidade assim das aulas, a forma que tu abordava o assunto e os professores convidados também, eu acho que era uma forma muito eficiente. E como eu tinha comentado antes, os PDFs eu achei eles de qualidade excelente e foi um material que eu me baseei muito para estudar. Então eu assistia as aulas e quando chegava o meu período de revisão, eu lia aqueles PDFs que era como eu estar reassistindo a aula, né? Eu lembro que até escutava a tua voz, assim, quando eu lia os PDFs, até os exemplos, era algo muito bom, assim, de fixar o conteúdo. Então foi o que eu fiz, bem, era assistir as aulas e revisar com os PDFs. Um último recado, não é nem uma pergunta, assim, é um pedido aí para você, baseado aí que nós temos várias pessoas nos assistindo, né? Estamos agora com 36 pessoas. Algumas dessas pessoas
estão começando agora do zero. Esse negócio de concurso é bom mesmo, né? Tem esse tamanho do zero. As pessoas já estão ficando calejadas ali, já estão um pouco desanimadas, já tiveram algumas reprovações, alguns concursos, bateram na trave em outro. Talvez alguns até pensando, se você dividisse na sua cabeça esses dois grupos. Primeiro, qual seria o seu conselho para quem está começando agora, totalmente do zero? E qual seria o seu conselho para esse que já está desanimadão ali, achando que concurso é impossível, é só para quem é muito inteligente, para quem é gênio? Bom, para quem está começando agora, eu acho que o que é muito importante é ter foco no objetivo, ter um planejamento, usar materiais de qualidade que te direcione para o teu objetivo, que é ser aprovado no concurso. A gente não quer ficar perdendo tempo lendo um monte de materiais que às vezes é só cansativo e não consegue te agregar ali no conhecimento. Então eu acho que isso é muito importante desde o início, ele ter um foco, ter um planejamento, ter bons conteúdos, organizar essa questão de revisões, fazer questão, que é uma coisa que eu aprendi assim depois que eu comecei a estudar para o concurso e eu aprendi errando, né? Eu errei várias vezes para realmente chegar de uma forma que foi eficiente para mim. Então, eu acho que eu acredito, né, que as pessoas, elas têm que seguir essa metodologia. Cada um tem uma forma de aprendizado, mas isso vai facilitar muito e provavelmente vai diminuir esse período, né, de demora até ser aprovado no primeiro concurso. E para as pessoas que estudam já ao longo do tempo, como eu, fiquei 2 anos estudando e eu sei o quanto é difícil. Eu sei que tem momentos que a gente pensa em desistir, né, que não está dando certo, principalmente quando a gente faz um concurso e não dá certo. Tu acha que tu deu o teu melhor e mesmo assim não foi suficiente. E eu acho que esse é um sentimento que todos que estão nesse caminho aí de estudar para concurso já passaram por isso várias vezes e quem começou vai passar também. Então é como eu falei, eu acho que tu tem que ter o teu objetivo e tu tem que reforçar o porquê que tu começou. Foi isso que eu fiz pra mim. Eu lembro que eu deixava um monte de post-it, eu deixava umas mensagens no meu celular, me motivando, sabe? Quando eu tava desmotivada, eu sentava e não tinha muita vontade de estudar, daí eu ia lá e lia o meu recadinho que eu mesma tinha deixado pra mim. E isso funcionou pra mim, né? Lembrar dos meus objetivos, saber o quanto eu queria essa vaga, quanto ia valer a pena o momento que desse certo. E é bem esse sentimento que eu sinto hoje, que valeu a pena cada minuto que eu fiquei ali estudando. E fico pensando que bom que eu não desisti e espero que todos que estejam estudando também não desistam, que vai dar certo. Isso aí. Michele, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Desculpa aí por esse imprevisto do Instagram, que eu também não imaginava que ia acontecer isso hoje. Nunca tinha visto isso de ficar só minha cara, até tá me irritando olhar minha cara aqui. Não vou muito com a cara desse cara aqui. Mas muito obrigado, com certeza. O pessoal conseguiu assistir normal, de boa, porque eu tô acompanhando no computador, tá normal. E foi muito importante, sabe, ter essa sua experiência. As pessoas às vezes acham que seres extraterrestres que passam nos concursos, e não, é a Michele lá de Pelotas, que ralou pra caramba, que tinha que assistir em 48 horas as aulas quando era gratuita para poder dar tempo de fazer resumo. Isso aí mostra que você já tinha um objetivo muito forte, né? Porque muita gente poderia estar, não, 48 horas, não vai dar tempo, é corrido, as aulas são longas, né? Tinha aula que era 3 horas de aula no começo, a gente errava às vezes ao longo do tempo, ali tinha uns que estavam muito longas. E parabéns, tá, novamente, parabéns para sua família aí, várias pessoas participaram junto com você desse momento, né? A gente nunca constrói sozinho as coisas, teve gente nos bastidores, no suporte, alguém que te ajudou a te formar, né? Talvez depois até teve algumas bolsas que já começaram a ajudar mais, mas teve um momento que você foi totalmente dependente aí Sim, da sua família. Né? Eu tenho muito a agradecer aos meus pais, né, que sempre me incentivaram muito a eu correr atrás dos meus sonhos. Eu saí de casa bem novinha, eu tinha ali, recém tinha feito 17, quando eu fui morar sozinha para fazer a graduação. Então eu agradeço muito a eles, né, minha irmã também, que sempre fez tudo por mim, o meu namorado que acompanhou todo esse processo e aguentava, né, os meus estresses diários. Então, sou muito grata. Olha, tem várias pessoas. Se eu parasse aqui para agradecer, não ia dar tempo. E, tem várias mensagens. Sim. A oportunidade de estar aqui conversando contigo e agradecer a ti também e a comunidade do Concurso Agro, que vocês fazem parte da minha aprovação. Porque quando tu começou a comunidade era tudo muito novo, muito recente. E hoje em dia eu te parabenizo muito, né, por toda a grandeza que está se tornando
a comunidade, que não é um curso, né, como a gente costuma falar, é uma comunidade. E para nós, engenheiros agrônomos, eu vejo isso como um presente, né? Para a gente conseguir estudar e se preparar para os concursos públicos, porque eu acho que era algo que faltava muito. Então, com certeza, agora vai ter muitos aprovados que vão poder estar aqui no meu lugar, contando a sua história, a experiência. Não, muito obrigado. Para mim é um orgulho muito grande, assim, poder fazer parte desse momento aí de algumas pessoas, fazer parte do seu momento, né? Inclusive, tem um futuro colega seu te mandou parabéns aqui pela aprovação, ao Eduardo Canepli. Ele foi o primeiro colocado também. Ele também. A gente fez a entrevista com ele ontem, só que como a internet dele era mais, oscilava muito, a gente teve que fazer só nós dois ali pelo Meet. Em breve a gente vai colocar lá no YouTube, só assistir. Que legal. Com certeza eu vou assistir. Muito legal. Obrigado, Michele. Parabéns para você, para sua família, para todo mundo aí, para seu namorado, né, que teve que dividir você com esse tempo de estudo. Eu sei que não é a coisa mais divertida do mundo ver a pessoa que você quer sair ali grudada num livro ou numa tela assistindo uma aula. Mas valeu a pena, agora você vai ter uma qualidade de vida muito melhor aí para todos que gostam de você, tá bom? Obrigada, Carlos. Muito obrigada. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, e é isso então, tá? Grande abraço a todos e a gente se vê, se Deus quiser, aí no próximo depoimento de aprovados aqui no concurso A.